Nós estamos de volta com o programa Rede de Olhares. Hoje a gente está falando um pouquinho a respeito da palavra protegida, os direitos autorais em literatura. A gente foi para o intervalo, mas a conversa continuou solta aqui. Nós estamos com várias pessoas que estão relacionadas diretamente à questão da literatura, seja a publicação, seja a edição, ou seja os direitos autorais propriamente dito. Eu queria voltar nessa nossa conversa, da conversa anterior, falando um pouquinho com o Marcos, falando um pouquinho do teu livro. O que tu trouxe aí para mostrar pra gente? Trouxe aqui, para a câmera, Dois Passos Antes da Esquina. É um romance que eu escrevi e publiquei em 2009. Eu tenho já 9 livros publicados, 2 deles são de ficção. Um deles é esse aqui, Dois Passos Antes da Esquina. É um romance psicológico, né? Ele mergulha dentro do cotidiano de um senhor de 80 anos de idade que acaba de ficar viúvo. Então, o livro começa acompanhando esse personagem no cemitério, indo visitar o túmulo da sua esposa falecida há 15 dias, com quem ele conviveu durante 60 anos. Né? E é um mergulho nos próximos 15 dias, dia por dia, no íntimo desse personagem que vai se transformando no andar do recolher das suas próprias lembranças. Então, um romance intimista, romance psicológico, né? Tá, e como é que você teve essa ideia? Pois é, como é que surgem as ideias? Vai saber, mas tem uma série de influências, claro, é aquilo que sempre se fala. O autor, seja ele qual for, ele traz as suas referências pessoais para a sua própria arte, né? Seja qual for. Para compor os 2 personagens principais do meu livro, né, que é esse personagem, o Sr. Otto, que está viúvo, e a esposa dele que faleceu, a Irma, eu puxei características. Eu puxei características dos meus 4 avós. Então é um amálgama dos meus 4 avós, né, os dois avós masculinos fazendo o personagem do Otto e as 2 avós fazendo a personagem da Irma. Isso em termos de composição psicológica. Já a história que está narrada aqui, a narrativa, é completamente ficcional. Surgiu a partir de uma imagem que eu tive. Essa abertura do livro é uma imagem que eu considero forte, né, em termos de emoção, assim. E essa imagem veio para mim numa noite mal dormida, como são várias das minhas noites, assim. E essa imagem veio com uma força psicológica que eu achei que estava o começo, que eu tinha nas mãos o começo de um conto. Talvez um conto para inscrever no concurso literário aqui de Caxias do Sul e receber o telefonema da Mariana Ayer mais tarde. Comecei a escrever e no processo de escrita, aquilo que a Mônica falou, tu nunca consegue dominar, tu não sabe o que vai acontecer com isso. Vai criando vida. Os personagens criam de fato vida, começa a funcionar por conta própria, né? E eu percebi que eu tinha em mãos uma possibilidade de escrever algo maior do que um conto. Eu sempre escrevi contos até então. Sim. E acabou... Criou um fôlego maior. Teve um fôlego maior. Eu fiz uma estrutura do que eu queria escrever, acabei seguindo essa estrutura, foi meio que matemático, né? Eu fui conduzindo a coisa quase que matematicamente, mas deixando a criatividade fluir a partir do que os personagens faziam e imprimiam na obra. Acabou acontecendo, acabou surgindo. A Marilene vai ler um parágrafo para nós, para a gente conhecer um pouquinho. Então, a pedido do Marcos, no cemitério, domingo. A dimensão do amor que sentia por aquela mulher só ficou claro aos 80 anos de idade, parado de frente à lápide que acomodava o corpo da esposa, sepultada há 2 semanas. Tragou profundamente toda a fumaça do cigarro e soltou-a devagar pelas narinas, usufruindo de novo o prazer que cultivava desde moleque e que ainda não o matara. Fitou mais uma vez o nome encravado na pedra e observou a foto, cuidadosamente escolhida, junto com a filha mais velha, para eternizar a imagem da mulher sobre aquele pedaço de terra no pequeno cemitério aos fundos da capela. Era então ali, dentro daquele buraco, escavado no interior do Rio Grande do Sul, que ela permaneceria de agora em diante, só esperando pela sua própria chegada para ocupar o espaço ao lado? Então era isso? Então é assim que as coisas se encerram? Muito bem. Coisa boa a gente também ouvir aquilo que a gente escreve pela voz de outro. É diferente, é recriado, né? É interessante. Cria vida nos olhos de cada leitor. Isso é a magia da literatura, né? O Adriano acabou de chegar aqui na nossa roda de conversa literária.
Adriano, a gente estava falando antes também da questão dos direitos autorais, depois a gente até vai puxar pela questão do concurso, que também tem todo um trabalho. Tu que trabalha em editora, como é que funciona isso, hein? O escritor vai lá, decide publicar, tem que fazer registro, como é que é esse processo? Tudo bem. Vamos lá. Normalmente o escritor nos procura, né, com material que atualmente é chamado de original, mas se tu for basear nos originais antigos, não tem nenhuma descrição, não tem nenhuma nota, nada. A gente faz uma pequena avaliação e começa a fazer uma sistemática de busca, digamos, né? Normalmente pela internet ou pelo trabalhos reconhecidos. Tem muitas obras, que nem o Marcos estava mencionando, né? Da onde nasce a ideia? A ideia nasce da onde você assimilou todo o universo ao seu redor e compilou aquilo numa forma textual, né? Muitas vezes o escritor nem se dá conta do que aquilo é um plágio ou é uma cópia, né? Mas está escrito com as suas próprias palavras e o clichê é algo normal, né? Não tem como escapar. Então, a gente sempre dá uma frisada, olha, tem que lapidar isso aqui, pois está aparecendo aquele autor famoso, clássico, aquele mais contemporâneo, então dá uma lapidada. É a tradicional angústia da influência literária, né? Que a gente tem. Ai, como é que faz para distinguir? A gente lê tanto que às vezes parece que é da gente, não é. Muitas vezes a gente lê e pensa que o próprio texto é nosso, em vez daquele autor. É a famosa frase que diz que tudo já foi dito, só não por todos, né? É verdade. Então sempre tem um jeito de tu dizer aquilo de novo. Dani, queria que você falasse um pouquinho, porque quando a gente estava aqui no intervalo, você falou que tem problemas com os teus textos. Que problemas? Bom, já tive vários tipos de problemas, mas, bom, é que o meu caso é um pouco diferente, né, dos demais. Eu não escrevo ficção, eu escrevo apenas textos jurídicos. Tenho mais de 30 artigos publicados, outros capítulos e também um livro. E, além desses artigos, então, publicados na mídia, né, então impressa, eu tenho alguns textos também na internet. E, geralmente, os textos que apresentam mais problemas e mais questão de plágio são os que estão na internet. Mas eu também tenho um outro lado, sabe? Por que eu, em alguns casos, alguns textos eu poderia retirar da internet, né? Dependendo de alguns sites. Mas por que eu não retiro esses textos da internet? Por divulgação. Claro. Né? Porque é uma forma de mais pessoas conhecerem o meu trabalho. Embora eu dê preferência a publicar em revistas impressas, especializadas, né, reconhecidas muitas nacionalmente, eu também não posso deixar de publicar na internet para que tenha um maior alcance, porque a gente não pode negar que a internet ainda alcança mais gente, né? Porque muita gente ainda muitos não gostam de comprar livros, não gostam de investir em livros, ainda a internet alcança mais pessoas. Então, eu ainda deixo os meus textos serem publicados na internet em função da divulgação. E eu acho que esses problemas de plágio, na verdade, são uma consequência, mas muitas vezes acho que vale o custo da divulgação. Pois é. Então, pelo menos nesse momento em que eu vivo, vale a pena esses plágios eventuais e que muitas vezes alguns pontuais já consegui resolver. Mas vale a pena em questão da divulgação ainda. Vocês sabem... O livro é caro no Brasil, sabe? Então tem essa questão. Sempre vai ter esse problema. Por mais que a gente tente, por mais que tenha as leis de incentivo, a cultura que aqui em Caxias tem, o livro fica caro para a pessoa chegar na livraria e comprar. Nós já não temos o hábito, não temos essa frequência, as crianças não são presenteadas com livro. E daí, de repente, a gente pode baixar lá na internet o livro. Depois abre ali e tu acha. Daí tem essa facilidade. Esses dias eu peguei lá na livraria que eu frequento, peguei um livro, cheirei. Eu disse, ai, que cheiro bom. Daí passei para um amigo que estava junto ali. Eu não senti cheiro de nada. Mas eu achei Mas é diferente, né? Você sabe que eu tava lembrando dessa questão de plágio, que eu quero perguntar para vocês, mas a discussão está aberta para todo mundo. O Moacir Scliar teve um problema de plágio, né? Com o conto dele. Isso, com o Max e os Felinos. Isso. E aí depois, na verdade, um escritor canadense inclusive ganhando um prêmio, e era sobre a vida de Pi, se eu não me engano o nome do livro. E ele disse que não foi atrás justamente por isso. Ele disse assim, meu Deus, tem alguém
do primeiro mundo que está plagiando um escritor que é aqui de terceiro mundo. Ele disse, seria complicado demais. E aí eu fui atrás para pesquisar e, na verdade, essa prática me parece assim, teve um outro caso em 1938, se eu não me engano, ou 34, uma escritora, a Carolina Nabuco, da Rebeca. Sim. Que virou filme sim, o Hitchcock. Sim, do Hitchcock, foi plagiado exatamente da Carolina Nabuco. É. E aí? Quando é que configura um plágio? Quando é que isso é permitido ou não é permitido nunca? E o que fazer? O que fazer? Eu acho que, se cria um verdade, o que eu faria era, de repente, em vez de retirar do mercado, era pedir uma nota de reconhecimento. Sabe? A gente não pode esquecer que a imitação é a forma mais sincera de elogio. Então... Mas é verdade. Ninguém imita uma coisa que não gosta. Mas eu quero meus créditos, no mínimo. Não, com certeza. Mas eu também acho que a solução é essa. Então é dar o crédito e não simplesmente retirar. O que você disse é muito interessante. Pelo menos eu me torno conhecida. Daí adiante, repensa a coisa. Desde que seja citado. Exatamente. Desde que seja citada a fonte, não há problema. Né? Agora... fazer suas, né, as palavras que foram de outro. Aqui, microfone. Aí nós já entramos noutra esfera. Repita para nós, Luci. Não, eu acho que tu plagiar até algum texto, tudo bem. Agora fazer tuas aquelas palavras, isso que é o triste, né, para o escritor. Citar, né, fazer a citação, desde que com a indicação de fonte, da onde, de quem. Mas aí não é plágio. Aí não é plágio, né? Aí é citação. É uma forma de... É uma citação. É uma citação e tu faz a identificação do autor. Faz a identificação e aí não há caracterização, né, do... Mas um recorte eu acho assim, do conto de alguém. Sim. Para textos científicos, para a área jurídica, administração, todos esses, até se entende um pouquinho o plágio. Mas plagiar um conto, plagiar um poema... Uma ideia de conto, né? Pois é estranho isso, né? Fica muito estranho. Roubar a autoria e roubar os proventos, né? Quer dizer, acho que são duas questões. Porque você tem uma ideia bonita, linda, poética. Tem que ser combatido. Coloca no papel, alguém vai lá e se apropria da sua ideia. É meio estranho. Porque não está precisando daquilo para aquele trabalho que o professor exigiu. Dentro da academia, teoricamente, a gente imagina que poderia ser diferente porque tem a obrigação da citação direta ou indireta. Embora não aconteça, e hoje até tem programas, né, que a gente consegue botar lá o trecho e descobrir se é ou se não é plágio. No meio acadêmico, a gente exige muito dos alunos, e principalmente nas orientações de monografia de final de curso, né, seja de graduação, de pós-graduação, a gente faz e tem esse cuidado, porque fora ter a responsabilidade do próprio professor que está comandando, conduzindo aquele trabalho, mas tem a própria questão do aluno, que tem que se dar conta da responsabilidade dele em fazer uma pesquisa séria, com indicação das fontes bibliográficas, né? E a gente sempre procura evitar isso. Pelo menos no meu caso, não tive nenhum aluno, graças a Deus. Deve dar um medo daquele. Mas às vezes dá. E às vezes a gente tem que dar um puxão de orelha na condução do trabalho, para que não chegue lá no final e presente uma coisa, não está contente. A gente tem concurso literário que está em andamento, o pessoal pode se inscrever, né, Mariana? Como é que vocês lidam com essa questão do direito autoral? Bom, aí são duas coisas, né? Assim, o texto que já foi indicado como vencedor. A lei que regulamenta o concurso, ela prevê que o autor premiado, ele ceda a primeira edição, os direitos autorais da primeira edição para a organização do concurso, para a biblioteca, no caso, né? Isso fica bem evidente, assim, no caso da obra literária, que é publicada no ano seguinte ou 2 anos depois, isso não tem muito problema. Se a pessoa tem muita pressa de ter isso publicado, ela entra em contato com a gente, pede liberação dos direitos autorais e a gente não se responsabiliza mais pela publicação da obra, a gente não paga mais a publicação da obra. A pessoa pega seu livro, leva para a editora que quer e publica. A questão fica mais complicada quando a gente lida com contos, crônicas e poesia, porque até então a gente publica os vencedores nessas categorias a cada 4 anos. E aí acontece das pessoas quererem ter seus contos publicados antes desses 4 anos. E nós estamos com um problema agora, porque tem um vencedor, uma pessoa que venceu
2, 3 anos atrás e que ele publicou os contos antes que nós lançássemos a antologia. E eu realmente, foi a primeira vez que aconteceu essa situação, eu não estou sabendo exatamente como lidar com isso. Vou ter que recorrer ao setor jurídico da prefeitura. Porque a pessoa ganhou o prêmio em dinheiro, inclusive, e publicou os contos antes que nós lançássemos. Tá? Eu estou com esse impasse para decidir. Até outubro eu tenho que decidir isso. Tá? E tem uma outra questão, que é quando os trabalhos estão sendo avaliados. Já aconteceu de um jurado identificar, no meio das obras que estavam sendo avaliadas... Fiquei sabendo. Crônicas do... complicado. Ah, meu Deus. De uma pessoa bem conhecida, do autor carioca bem conhecido. Então, esse não foi, esse não entrou, não foi para a mesa para ser avaliado. Tá? Quando ele disse assim, olha, tal crônica foi feito em cima da crônica do fulano de tal, assim, e trouxe informações. Então, as outras pessoas que queriam avaliar esse, que achavam que esse trabalho merecia ser premiado, já colocaram de lado completamente. E depois que os trabalhos são indicados, antes que a gente telefone para os autores e diga, fulano, você ganhou, eu ainda vou para a internet e jogo textos para tentar identificar se não foram premiados. E já aconteceu alguma vez de identificar isso, Marinaíra, nesse segundo momento? Já aconteceu de Sim, já aconteceu de pegar textos que tinham sido premiados em outros concursos. E aí eu entrei em contato com a organização desses concursos, eles me mandaram os textos que foram premiados, e aí eu ligo para os jurados e digo, olha, tal texto não vai poder ser premiado, porque já foi premiado em tal concurso, assim, assado. A gente está encerrando. A conversa passou rápida demais. A gente vai encerrar. Mari, eu quero que você fale um pouquinho, a gente tem 2 minutos, um pouquinho do teu livro, e a gente vai encerrar o programa de hoje ouvindo a Maristela, então, ler um pedaço, ler um trecho aí pra gente dos teus escritos. Eu quero agradecer a vinda de todos vocês, foi um prazer muito grande a gente ter discorrido, falado, né, a respeito disso, e a gente se encontra com certeza numa próxima. Mari. Bom, eu trouxe meus 2 livros, o primeiro é um romance policial, A Culpa dos Teus Pais, lançado em 2010. E o Caso do Buraco. E o Caso do Buraco é um infanto-juvenil lançado ano passado na Feira do Livro, aqui em Caxias. Vou ler um trechinho, então, do A Culpa dos Teus Pais. Eu quero dizer, Maristela, que é bem legal que tu tenha a coluna, né, no jornal, no Almanac de sábado, e que tu sempre faz uma crítica, indica alguns livros. Eu acho que vale a pena as pessoas darem uma passadinha ali. E na internet também, palavra escrita. Era um ponto que faltava em Caxias. É verdade. Exatamente. Parabéns. Leia. O grupo anunciou que tocaria a última música da noite. Choveram gritos da plateia pedindo mais. Atendendo aos pedidos, a banda voltou e interpretou outras 2 canções, acompanhadas em coro pelo público. Quando os últimos acordes soaram, mais gritos e aplausos. No momento em que os fãs se acalmaram, todos perceberam, espantados, que os gritos histéricos de uma moça parada perto do palco não eram dirigidos aos músicos. Ao lado dela, havia um corpo caído no chão. Muito bem. Gente, obrigada mais uma vez pela vinda de vocês, e a gente vai ficando por aqui hoje no Rede de Olhares. Até!